Bom dia, pessoal! A nossa aula hoje é sobre quadriláteros. Então, o que é um quadrilátero? É um polígono de 4 lados. Alguns quadriláteros recebem nomes de acordo com a posição relativa dos lados deles. Relembre esses tipos de quadriláteros e veja alguns exemplos. Então, já estudamos isso. Na verdade, vocês já estudaram isso no 6º ano, tá? Então, quadrilátero é um polígono com 4 lados, certo? Então, eu tenho quadriláteros paralelogramos e quadriláteros trapézios. Qual a diferença do paralelogramo para o trapézio? Paralelogramo é aquele polígono em que os seus lados opostos, por exemplo, esse lado AC é oposto ao lado BD. Os seus lados opostos são paralelos e nunca vão se cruzar, ó. Tá vendo? Quais são os dois lados opostos? AB com CD. Então, o lado AB com o lado CD também são paralelos e não se cruzam. Então, o que são paralelogramos? São aqueles que os lados opostos não se cruzam, ou seja, são paralelos, entendeu? Agora tem que ser os lados opostos. Por exemplo, eu tenho aqui o losango. Esse lado aqui é oposto a esse. Percebam, ó. Eles não se cruzam. Pode crescer infinitamente, não vão se cruzar. E esse lado é oposto a esse. Também não se cruzam, ó. Podem crescer infinitamente, não vão se cruzar. Então, é um paralelogramo quando o quadrilátero tem os seus lados opostos, não se cruzam. Então, quando os seus lados opostos do quadrilátero não se cruzam. Já o trapézio, um par de lado oposto se cruza. Um par. Quem quiser pode botar essa observação, tá? De lado oposto se cruza. Então, um par de lado oposto se cruza. Então, vamos lá. Esse lado aqui, vou chamar de EF e GA. Pronto. O lado EF é oposto ao lado GA. Vamos ver se eles se cruzam? Ó, não se cruzam. Eu posso crescer infinitamente. Não se cruza. Agora, vamos ver o lado EG com FA. Eu vou crescer esse lado aqui, ó. E vou crescer esse lado. E se cruzou nesse ponto. Então, quando eu tenho um par de lados opostos, um par de lados opostos se cruzam, é um trapézio. Não são os dois pares de lado, tá? É apenas um par, ou seja, dois lados se cruzam, tá? Eu vou tirar até esse um par para não complicar, vou botar assim, dois lados opostos se cruzam, tá? Ó, dois lados opostos se cruzam, tá? E existem quadriláteros que nem são trapézios, nem são paralelogramos. Exemplo, esse aqui, ó, chamado de pipa papagaio. Se eu crescer aqui, vai se cruzar, gente, ó. Vai se cruzar aqui. E se eu crescer também aqui, ó, vai se cruzar aqui. Então, não é nem paralelogramo, nem trapézio, porque nesse caso os dois lados opostos se cruzam. Ou seja, 4 lados se cruzam, tá? Para ser trapézio, apenas 2 lados opostos devem se cruzar, certo? Vamos falar também sobre quadrilátero convexo. O que é o quadrilátero convexo? É aquele que, se eu traçar qualquer segmento de reta de um lado ou ao outro dele, não sai da figura, ó. Se eu traçar qualquer segmento de reta de um lado a outro da figura, esse segmento não sai do quadrilátero. Isso eu chamo de quadrilátero convexo. Agora, esse aqui, perceba que é não convexo, ó. Se eu traçar, eu tô aqui dentro desse lado e quero ir para o outro lado, o que aconteceu aqui? Nessa parte, o segmento de reta saiu da figura. Então, eu vou chamar esse quadrilátero de não convexo, tá? Ó o convexo aqui. Se eu traçar de um lado a outro da minha figura, qualquer segmento de reta, esse segmento não sai
do quadrilátero. Nesse caso aqui, se eu quiser agora ir desse lado para o outro lado da minha figura. O que aconteceu? Saiu aqui também. Então, quando eu quero fazer um traço de um lado a outro da minha figura e esse traço sai dela, eu chamo de quadrilátero não convexo, tá? Ó. Outra observação que eu quero trazer para vocês são os elementos, tá? Então, vou chamar aqui de novo de A, B, C e D, tá? E eu pergunto para vocês, quais são os elementos de um quadrilátero? Lados, né? Um quadrilátero tem lados A, B, B, C, C, D, D, A. Tem os vértices A, B, C, D. Tem os ângulos, que eu posso chamar assim, ó, A ou D, A, B. Os ângulos internos e também tem os ângulos externos, que vamos estudar mais pra frente, certo? Além disso, temos as diagonais, ó, que é um segmento de reta. Todo quadrilátero tem duas diagonais. O que é a diagonal? É um segmento de reta que sai de um vértice a outro. Ó, um vértice a outro. Pode ser esse vértice para esse aqui? Não. Porque é um segmento de reta que sai de um vértice a outro, ó. Só que ele não pode passar pelo lado. Isso aqui é um lado, ó. Um lado do quadrilátero. Então, ele não pode passar pelo lado. Então, aqui não é diagonal. Diagonal tem que ser de um vértice a outro, sem passar pelo lado da figura, certo? Outra observação é, vimos no triângulo que a soma dos seus ângulos internos sempre vai ser quanto, gente? 180 graus. Então, sempre eu vou ter valores aqui que, se eu somar, vai dar 180 graus. No quadrilátero, a soma dos ângulos internos vai ser quanto sempre? 360 graus. Então, numa questão como essa, um exemplo, pede para você encontrar o valor de x, ó. Determine a medida do ângulo. Ah, tá pedindo ainda mais avançado. Então, você fala, o que é que eu vou fazer para, ó, no triângulo, você não soma tudo igual a 180? Aqui você vai somar tudo, ó, 2x mais 30 mais 3x menos 20 mais x. E fazer o quê? Igualar 360. Aí, você vai encontrar o valor de x. X é igual a 10, um exemplo. Não é isso, tá? Depois que você encontrar o valor de x, você vai substituir. Ó. E encontrar o valor de cada ângulo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem no privado.